Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Levítico, capítulos 1 a 3. O livro de Êxodo terminou com uma tensão no ar. É dito que a nuvem do Senhor cobriu o tabernáculo e Moisés não podia entrar na tenda do encontro, no local onde Deus habitava. Essa tensão começa a ser desfeita e agora demonstrando a aproximação do povo de Deus com esse Deus santo, no livro de Levítico. Logo no primeiro capítulo, nós vemos o chamado de Deus a Moisés. É dito que o Senhor chamou a Moisés da tenda do encontro e agora dará instruções a ele para o meio com que o seu povo deveria se aproximar dele. Portanto, as instruções que Moisés descreve no livro de Levítico mostram justamente como o povo de Deus deveria se aproximar de Deus. E o primeiro capítulo mostra as ofertas totais, os holocaustos, os animais que eram levados até a presença dos sacerdotes e ali eram sacrificados. O ritual consistia na apresentação do animal e então o ofertante colocava a sua mão, apoiava a sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando ali o reconhecimento de que aquele animal carregaria os seus pecados, a sua culpa, seria o animal morto por consequência do pecado do ofertante, e então o ofertante deveria sacrificar o animal. Em seguida, o sacerdote aspergiria o sangue ao redor do altar e ofereceria aquele animal como um holocausto ao Senhor. O animal seria totalmente queimado. É curioso observarmos que o animal deveria ser sem defeito. Repetidas vezes o texto nos diz que o animal oferecido deveria ser sem defeito. E que ao ser queimado totalmente, ao ser totalmente desconfigurado pelo fogo, ele então subia ao céu, o cheiro daquele animal subia ao céu como um aroma agradável ao Senhor. O segundo tipo de oferta que o Senhor destaca a Moisés são as ofertas de manjares. As ofertas que o povo oferecia em gratidão por toda a provisão que o Senhor dava. Essas ofertas consistiam em cereais da melhor farinha que poderia ser oferecido ao Senhor. E esse alimento, esses cereais, ao serem levados à presença do sacerdote, eram igualmente queimados, a fim de oferecerem um aroma agradável ao Senhor. Parte deles ficava aos sacerdotes, mas a outra parte era oferecida totalmente ao Senhor. E vemos novamente nessa oferta dos cereais a exigência do Senhor de que fosse a melhor farinha, algo que é repetido constantemente no capítulo 2, mostrando novamente a exigência de perfeição, de um Deus que é perfeito em sua santidade. O terceiro sacrifício descrito em Levítico são os sacrifícios pacíficos, em que o povo fazia uma oferta a fim de se alegrar com a comunhão que desfrutava com Deus. O objetivo era celebrar os benefícios dessa paz que eles tinham com Deus através dos sacrifícios oferecidos a Deus. Essas ofertas, com suas repetições exigidas da sua perfeição, o cordeiro deveria ser sem mácula, o animal oferecido em holocausto deveria ser sem mácula, a oferta de manjares deveria ser da melhor farinha. Essas exigências lembravam o povo de Israel do dever que tinham para um Deus que era santo. Deus parecia distante ao final de Êxodo, mas agora ele mostra o caminho para se aproximar dele. Era exigido sacrifício, eram exigidas ofertas, para que assim o seu povo pudesse se aproximar de um Deus que é santo, um Deus que desejava comunhão com o seu povo, a ponto de estabelecer até mesmo uma oferta pacífica que celebrava essa comunhão. Ao olharmos para esse texto, podemos contemplar os benefícios que a obra de Cristo nos traz. Hoje, não precisamos de ofertas para chegarmos a Deus, porque agora temos livre acesso ao nosso Pai através da pessoa de Cristo. Cristo ofereceu o sacrifício completo. Assim como o holocausto que era totalmente oferecido, Cristo se ofereceu totalmente pelo seu povo. A sua obediência foi completa. E assim ele abriu um vivo caminho a nós, um novo e vivo caminho para que seu povo pudesse se achegar a Deus. Além disso, somos chamados a darmos ofertas de gratidão por essa tão grande bênção que temos em Cristo.
assim como o povo oferecia cereais para se lembrar da provisão de Deus, nós louvamos a Deus pela provisão de Cristo, pela vida de Cristo, o nosso pão da vida, que sacia completamente a nossa fome de Deus, o nosso desejo por comunhão com Deus. Devemos celebrar a comunhão que temos com Deus, pois Cristo é justamente o meio que nos concede a paz com Deus. Somos agora justificados pela fé e temos paz com Deus. Por isso, meu irmão, reconheça a seriedade do pecado. Assim como o povo de Israel deveria colocar a sua mão sobre a cabeça do cordeiro ao oferecê-lo como holocausto, reconhecendo que ele carregaria sua culpa, assim deposite a sua fé em Cristo. Saiba que os seus pecados foram pagos, foram levados à cruz em Cristo. O escrito de dívida que era contra você foi agora encravado na cruz. Se você crê em Cristo, todos esses benefícios agora estão na sua conta. Você agora pode usufruir da paz com Deus. E agora cabe a você oferecer a sua vida, o seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Viver como um culto racional a Deus. Que a sua vida seja marcada pela obediência a Deus, pelo reconhecimento da graça de Deus em Cristo Jesus. Além disso, alegre-se, regozije-se na obra completa de Cristo. Nós agora temos paz com Deus e podemos nos achegar ao Pai, porque Cristo morreu por nós e abriu esse novo e vivo caminho. Que em momentos de aflição, de dificuldade, você se lembre disso. Lembre-se que você tem livre acesso a Deus e louve a Deus por essa graça que foi dada a você em Cristo.